Seja muito bem-vinda ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou a professora Luana Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 7 da nossa revista Práticas Bíblicas, edição 1, produzida pela nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E o nosso tema hoje é Uma Igreja para Todos, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, vem comigo para a nossa aula. Antes de iniciarmos, quero convidar você a realizar a devocional de leituras diárias. Se você ainda não fez, tem agora a sua oportunidade. Vocês vão perceber que há uma programação de segunda a domingo com leituras e textos relacionados à escola bíblica. Então, se você se deleitar nessas passagens, tirar 5, 10, 20 minutos do seu dia e estudar a respeito delas, você terá uma melhor compreensão da realidade, do contexto e da temática que nós iremos trabalhar hoje. Faça essa experiência, tenha essa experiência, você verá o quanto irá te acrescentar na vida espiritual. E como introdução para a nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a parábola das bodas, ou seja, a parábola do casamento do filho do rei. Está baseado no capítulo 22, versículos de 1 a 14 do Evangelho de Mateus. Vejamos então a parábola. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Bem, a intenção dessa parábola era que o rei pudesse relatar aos mestres da lei, aos fariseus, aos líderes do povo judeu, que o reino de Deus poderia ser negado a eles, que primeiramente seria oferecido a eles, mas que eles não reconheciam Jesus como Messias.
Então ele contou a parábola. Hoje nós sabemos que este outro povo é a igreja do Senhor. Para melhor compreensão, nós vamos então estudar a parábola e vamos dividi-las em 3 partes, 3 momentos, destacando cada uma delas. Direito à recusa. Você já parou para pensar que nós temos autonomia, liberdade para dizer não? Nos tempos atuais, nós temos dito e falo muito a respeito da liberdade de escolha, da liberdade de opinião, de expressão. Vivemos em uma sociedade democrática, onde as pessoas podem decidir os seus destinos, a sua história, o caminho em que devem seguir. E nunca foi a intenção de Deus nos tirar desse processo de autonomia. Porém, desde a criação do mundo, desde a criação da formação do ser humano, né, de Adão e Eva, Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, autoridade e escolha. Ele nunca quis ser para nós alguém que nos colocasse sobre uma direção autoritária, rígida, né, que nos tirasse a capacidade de sermos criativos, de sermos produtivos, de usarmos a nossa potencialidade. Pelo contrário, a intenção de Deus era nos dar liberdade, porém nos direcionar, nos ensinar o caminho que nós deveríamos seguir. Para isso, Deus se dirigia todos os fins da tarde, né, a Adão e Eva, e com eles ali tinham longos diálogos, conversas, e deu a eles a liberdade de usar e comer e usufruir de tudo que foi construído ali no paraíso, dando apenas exceção em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Pelo princípio de tudo, a gente observa que Deus sempre quis o melhor para nós, sempre ofereceu o melhor. E assim essa história se prolonga com o povo de Israel, o povo de Judá, um povo qual Deus queria também separar, uma nação escolhida, separada para seguir nos seus caminhos, na sua direção. Assim Deus o fez, né? Tirou o povo do Egito. Depois de anos de escravidão, ele libertou o povo do cativeiro, ele direcionou e deu todo o cuidado ali, conduzindo eles até a terra prometida. E aí, durante toda a história, a gente vai percebendo a direção de Deus através dos mandamentos de Deus, dado a Moisés, e a gente percebe em todo o Antigo Testamento o processo de desobediência da nação de Israel, do povo de Israel, do povo de Judá, né? A desobediência que era acompanhada também da rebelião, das exigências, do não olhar em relação ao cuidado que Deus tinha sobre eles, né? Da ingratidão. Enfim, essa liberdade de seguir a nossa direção e o nosso caminho nos faz pensar que nós temos sim o direito a negar. Né? Deus nos criou livre, nos criou com direito de escolha. Porém, apesar de nos dar esse poder, Ele planejou em criar e conduzir um povo chamado de seu, diferente nos seus valores, nos seus costumes, praticados por todas as outras nações de forma diferente. Nos chamou de nação de Israel. E dessa nação surgiram os chefes dos judeus, os líderes religiosos daquela época. Bem, nessa parábola que nós acabamos de ler, houve a recusa do convite por parte dos convidados. E a pergunta também que eu faço a vocês: hoje, como você se sente ao ser chamado para uma festa de casamento? Como nós ficamos? Qual é a sensação que nós temos ao ser convidados? Em especial nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo, nós sabemos que as festas elas foram reduzidas em número de convidados. E hoje uma família, quando vai promover um casamento ou um aniversário, eles selecionam aquele grupo mais do que especial, né? Aqueles o qual eles têm intimidade, o qual existe um vínculo forte, os familiares, as pessoas mais próximas mesmo. Então, nós podemos observar por uma festa de casamento a alegria que nós temos ao sermos escolhidos para tal evento, né? Ali nós podemos compartilhar da alegria dos noivos, por exemplo, quando se remete a um casamento. Nós podemos nos alimentar, a gente sempre se preocupa, né,
gosta do banquete que vai ser servido ali, do buffet que vai ser servido. Toda essa preocupação da roupa que nós vamos usar para estar nessa festa. Então, é sempre uma alegria para nós ser convidados para esses momentos especiais. Mas não foi o que aconteceu com os convidados da bodas do filho do rei. Né? O rei faz um convite todo especial no primeiro momento e é negado. Os convidados não quiseram ir. E aí, num segundo momento, o rei ele ainda oferece um atrativo. Ele diz, olha, diga a eles que eu preparei um banquete. Eu matei os novilhos, né, os bois gordos. Eu preparei toda a comida, toda a alimentação para que eles pudessem estar, tá tudo preparado. É como se o rei dissesse, olha, todos os atrativos já estão na mesa, o banquete está preparado. E aí, novamente, outros servos retornaram e eles, novamente, os convidados, vieram com uma negativa. E além dessa negativa, num segundo momento, eles ainda agrediram, rechaçaram e mataram aqueles servos. Ou seja, violentamente, né? E nós podemos nos remeter a Deus falando ao povo de Israel. Podemos lembrar de todos os profetas o qual Deus enviou para anunciar a palavra de Deus e que foram mortos, foram rejeitados pela nação de Israel. Podemos ver aí João Batista, né, que vem sempre com um discurso de arrependimento. Todos os profetas que nunca foram bem acolhidos, que sempre vinham dar direção àquele povo, dizer que eles precisavam se arrepender, precisavam se converter, precisavam transformar o seu coração para que eles pudessem entender qual a direção que Deus tinha para cada um deles. E aí nós temos finalmente, né, o noivo representado aí nessa parábola por Jesus, como a promessa do Messias que viria, e ele também foi morto e rejeitado. Na verdade, esse convite estava alertando ao povo de Israel, olha, a primazia do reino de Deus foi dada a vocês. Eu preparei tudo isso a vocês, mas já que vocês o negaram, eu irei oferecê-los a outro. Bem, nós podemos concluir que essa negativa, não comparecer, recusar a ida a esse banquete, é recusar a Deus, é recusar e desprezar o chamado de Deus para as nossas vidas. Foi o que aconteceu com os convidados daquela festa. Nós podemos observar que a razão pelo qual Jesus conta essa história é que ele estava tratando ao falar sobre o convite a um rei para bodas do seu filho. Através dos séculos, nós podemos observar que a nação de Israel ela havia recebido vários convites para obedecer aos seus mandamentos. Vamos ver quais foram esses. Primeiro, o convite para a abundância. Nós podemos observar no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, que diz o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e eu, que não possuo dinheiro algum, venham, comprem e comam. Ou seja, Deus queria garantir a eles a abundância em todas as suas necessidades. Tudo aquilo que era material, Deus garantiu ao povo de Israel. Tanto que eles atravessaram todo o deserto, né, com a mesma roupa que crescia no seu corpo. Deus mandava o alimento quando eles queriam comer carne, Deus mandava o maná do céu, Deus tirava a água da rocha, Deus supriu todas as necessidades. Então, Deus convida o povo de Israel a viver em abundância, a confiar nele. Segundo, nós podemos observar o convite de Deus a uma aliança. Em Isaías 55, de 2 a 3, nós podemos observar: porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz. Escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Dei-me ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Nós podemos observar aí que Deus, de fato, ele queria ter uma aliança com o seu povo, uma aliança eterna.
Observamos ainda o terceiro ponto, o convite para a realidade de arrependimento e a alegria pelo perdão. Em Isaías 55, de 6 a 7, a passagem diz: Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dará de bom grado o seu perdão. Não há, irmãos, um convite para o arrependimento sem que venha depois a alegria. Então, em todo momento que o povo de Israel ele fraquejou em obedecer, Deus ofereceu sempre o perdão. E o quarto ponto, nós podemos observar o convite para uma realidade além do que é oferecido de forma material, além do que é palpável. Nós percebemos em Isaías 55, versículos de 8 a 9, dizendo, né? Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus tinha planos maiores do que eles podiam ver ou pensar. E por fim, nós podemos observar também um convite de Deus para a grande celebração. Está em Isaías 55, de 10 a 13. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as oliveiras irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheira crescerá o pinho, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, por sinal eterno que não será destruído. Nós observamos ainda o profeta Oséias anunciando o convite para a completa restauração do povo de Israel. Ele diz em Oséias 6:1: Venham, voltemo-nos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas nos sarará as feridas. O povo de Israel ouviu apelos assim desde o princípio. Porém, fizeram ouvidos surdos aos profetas, a João Batista e depois também a Jesus. E aí eu digo a vocês, quem tem ouvidos, que ouça o que o Senhor diz à igreja. Aplicação para a vida. Ser convidado pelo rei para qualquer atividade é o maior privilégio concedido a um ser humano e deve ser motivo de grande alegria, como eu falei. Você tem prestado atenção aos convites que o rei tem feito a você? Você tem sido pronto em atendê-los? Quais têm sido as suas prioridades? Queridos alunos, pensem nisso. Existem caminhos que parecem bons aos homens, mas no final nos conduzem à morte. Escolha o caminho da vida, escolha o caminho da vida eterna, da vida completa, abundante, satisfeita. Aceite o convite, você que ainda não fez. Você que já disse sim a Jesus, você disse sim com alegria e você tem permanecido no Senhor com a alegria de receber esse convite? Essa é a pergunta e a aplicação que eu faço a todos vocês, meus queridos alunos. Convite estendido. Bem, diante da recusa dos primeiros convidados, o rei estende uma nova ordem. No versículo 9, nós podemos observar o rei pedindo que os seus servos vão às esquinas e convidem todos o que vocês encontrarem. Nós podemos observar aí que não são mais aqueles convidados especiais, né, que nós chamaríamos hoje dos convidados VIPs. Agora são todos. Então os servos saíram pelas ruas, reuniram todos quanto eles puderam encontrar. E aí encontraram pessoas boas, pessoas más. E a sala do banquete ela foi cheia de convidados.
ou seja, o espaço da festa, o salão de festa, ele de fato ficou cheio de convidados. E aí me remete ao momento em que Jesus manda que nós lancemos a rede, né? Num sinal ali da pesca de homens para o teu reino. Nós sabemos que naquela rede vem todas as espécies, né, de peixes. Vem todos os homens, tanto os bons quanto os maus. Nesse primeiro momento, nós vamos reunir, encontrar na igreja visível os bons e os maus. Como diz a palavra, o joio e o trigo, eles vão caminhar juntos. Ou seja, o convite ele é feito a todos. A entrada nessa festa agora não tem restrição. Ela é democrática, ela é para todos. A gente percebe que nesse momento não existe mais a distinção entre o povo de Israel, o povo judeu e os gentios, o qual eram rechaçado pelo povo judeu, né, o qual era discriminado, o qual desde o Antigo Testamento há uma divisão de público, né? Esse convite estendido, ele nos lembra o convite que nos alcançou, né? O convite que está lá como diretriz, como direção que Jesus deu aos seus discípulos no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, que diz: vão e façam discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordeno, e diga a eles também que eu estarei com eles até os confins da terra. Ou seja, a gente pode observar nesse momento que o rei estende esse convite, que nós, num certo momento da nossa história, fomos alcançados pelo ide de um outro servo de Deus, né? De um outro convidado, nós fomos também alcançados pela palavra de Jesus. E o cristianismo, ele é a religião missionária. Nós somos alcançados através de uma missão, né? de uma anunciação da salvação, do plano de salvação, do plano de redenção, o qual Jesus faz parte, o qual Jesus é o Messias, do qual ele veio para nos reconciliar novamente com Deus, para nos conectar novamente com o Pai, através do perdão dos nossos pecados, através de uma fé genuína nele, que é o Filho de Deus. Paulo pregando aos romanos, né, Paulo que foi o profeta dos gentios, ele citou a passagem do texto profético de Isaías para afirmar que o coração do povo de Israel ele era tão endurecido que eles não conseguiam aplicar a sua audição à mensagem. Eles não conseguiam nem aplicar a sua visão aos acontecimentos à sua volta. Por isso eles não se convertiam, eles não aceitavam, né, o convite do rei. Nós podemos observar na passagem de Atos, capítulo 28, versículo 27, que o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade eles ouviam com seus ouvidos, mas eles fechavam seus olhos. Se eles tivessem ouvidos, poderiam ouvir, né? Poderiam ver, poderiam ouvir com os ouvidos, entender com o coração e aí sim se converter e eles seriam curados. Mas não foi isso que aconteceu. O povo de fato estava com o coração muito endurecido. Aí então, né, o apóstolo dos gentios, Paulo, ele, por essa resistência da nação de Israel, o conhecimento a respeito da salvação, ela foi estendida também aos estrangeiros, aos que ouviram a mensagem e recebeu com júbilo o convite do rei. Por isso, então, nós podemos observar aí a festa, né, repleta de convidados, a festa cheia e as pessoas ali se alegrando. Então, o convite foi estendido, ele se mantém estendido até hoje, para que cada um dos nossos também venham a conhecer o Senhor Jesus. Aplicação para a vida. Você tem considerado que você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e você tem sido grato por isso? Pergunto ainda: você tem anunciado a mensagem a outros? Você tem feito como os servos fiéis que anunciaram a palavra e a mensagem? Você de fato se tornou alguém que leva o convite a outros? Pense nisso. Necessidade de preparo. Num primeiro momento, o convite foi estendido e a festa foi repleta de convidados. O salão cheio,
a festa completa, mas existia um detalhe: as vestes nupciais. Segundo um antigo costume, quando alguém muito rico dava uma festa, olha que interessante, ele distribuía trajes especiais aos seus convidados. Imagine você ser convidado e ainda receber a roupa que você vai usar. E aí não usar essa roupa era um sinal de desonra para o dono da festa, de falta de consideração com o dono. Era como você estivesse desprezando um convite do anfitrião. E na parábola das bodas foi exatamente o que aconteceu. Alguém havia entrado na festa como um penetra, mas se recusava a usar as vestes características. O ensino aqui é que todos quanto aceitaram o convite do rei devem se vestir com roupas da salvação. Deve despir-se da sua maneira anterior de viver, né, do seu modo de viver, dos seus valores, dos seus princípios, e eles devem se aplicar por inteiro ao chamado que eles receberam. Sabemos que o processo de transformação, de crescimento, de mudança, ela deve ocorrer na vida de todo servo de Deus, para que no momento em que Jesus nos chamar, nós possamos ser dignos de nos apresentar diante dele com vestes limpas, puras, brancas, alvas. E todos aqueles que dizem ser convidados e não se trajam, ou seja, não demonstram através do seu testemunho que eles foram transformados, eles serão expulsos da mesa do rei. Todos os crentes receberão essas vestes maravilhosas ao confiarem em Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, ao entenderem que Ele é o Filho do Rei que nos convida para bodas. O texto apocalíptico, ele usa a metáfora das vestes de linho fino, em seguida explica que essas roupas são boas obras do povo de Deus. Queridos alunos, boas obras são um reflexo da nossa salvação e mostram ao mundo que nós estamos trajados com as vestes dos que foram convidados e aceitaram o convite do Rei. Então nós devemos sim nos vestir de boas obras, nos vestir de valores e de princípios relacionados ao reino de Deus, para que possamos, de fato, não sermos rejeitados, não sermos retirados desse lindo banquete ao qual o Senhor tem preparado para nós. Aplicação para a vida. Pergunta a você, querido aluno: as pessoas que se relacionam com você percebem suas boas obras? Sua postura e seu testemunho cristão? Pense sobre isso. Considerações finais. Bem, na lição de hoje nós aprendemos que os primeiros convidados, que eram a nação de Israel, eles se recusaram a atender o convite do rei. Nós aprendemos também que há um convite extensivo a todos os seres humanos para adentrarem ao reino de Deus. Aprendemos que não se deve confundir este convite com a ideia de que a conduta dos chamados não tem importância. Pelo contrário, convidados todos nós podemos ser, todos nós somos. Mas a conduta na festa, a conduta dentro do reino de Deus é que vai determinar se você permanece ou não até o fim da festa. Pense que não haverá desculpas para se trajar desrespeitosamente nas bodas do Cordeiro. Que nenhum de nós, naquele grande dia, seja encontrado em desonra, falta de consideração ou rebelião contra a determinação do nosso Rei. Portanto, considere que você é um mensageiro da palavra do Senhor. Você um dia foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e hoje deve também anunciar. Considere que você é um privilegiado por ter recebido este convite. Para permanecer nele, você deve permanecer nas boas obras. Prosseguir na caminhada com Cristo. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa 9ª lição dessa jornada. Até lá! Tchau!